se propósito é um objetivo de você alcançar algo, um intuito, uma finalidade, significa que quando você chegar lá, quando você alcançar, acabou. O que você vai fazer depois disso? Meu nome é Sandra Morami, eu sou especialista na arte de contar histórias, consteladora familiar e criadora do método NTN, e hoje nós vamos falar sobre propósito de vida e como os contos podem ajudar a gente. Será que ajuda? Contos, histórias. Foi um teminha difícil, mas eu tive que pensar muito se eu queria ou não fazer esse negócio, porque eu não sabia se eu ia ajudar ou não. Mas está sendo muito interessante falar sobre esses temas que vocês pediram para eu falar. Primeiro a criança interior, depois o adolescente ansioso, depois sobre a dependência emocional e agora sobre o propósito de vida. Está sendo muito interessante porque eu estou realmente refletindo como as histórias fizeram parte da minha vida nesses temas e como que elas me ajudaram e me ajudam até hoje. Alguns temas, as histórias fizeram praticamente todo o sentido ali para mim, de cura, de percepção, de autoconhecimento. Outras, elas faziam parte a meio a um conjunto de ferramentas e métodos que eu utilizei para olhar essas questões. Então, esse assunto, propósito de vida, deu pano para a manga para mim. Propósito de vida, o que ficou muito claro nas pesquisas que eu fiz, foi que é um objetivo de vida. É algo que você pretende alcançar, uma finalidade. E é aí que começou a bagunça para mim. Porque se propósito é um objetivo de você alcançar algo, um intuito, uma finalidade, significa que quando você chegar lá, quando você alcançar, acabou. O que você vai fazer depois disso? Encontrar um outro propósito? Um outro objetivo? Então, mais ou menos assim, ó, quero ficar rico. Esse é meu propósito, beleza. Enquanto eu não for rico, significa que tô na merda, tô infeliz, não tô satisfeito. E quando eu ficar, o que eu vou fazer? Gastar esse dinheiro, fazer tudo que eu tenho vontade, comprar tudo que eu quero. Então, o propósito vai ser gastar o dinheiro. E se você não alcançar esse propósito, de ficar rico, vai ter uma vida miserável e infeliz. Foi isso que eu fiquei pensando, né, sobre o propósito. Quando você estiver no fim da vida, você vai olhar para trás e ver que você não alcançou o seu propósito de vida. E aí? Isso é propósito, se levarmos ao pé da letra, que propósito é o objetivo de vida a ser alcançado. Então é como uma corrida, que ao chegar lá no final você alcançou seu propósito, seu objetivo de vida. Se você ganhou, o que vem depois? O que um corredor leva a treinar 8 horas por dia, todos os dias? Apenas a ganhar medalha de ouro, competir? E se ele não ganha? Continua até ganhar? E se ganha? E aí vai querer outra medalha, e outra, e outra, e outra. Um saco sem fundo. Uma vida de frustração é insatisfação eterna. Não ganho, pois, frustração. Se ganho, quero mais. Se você fizer uma pesquisa, gente, vocês vão constatar que pessoas que alcançaram seus objetivos de vida tiveram, depois, depressões profundas, tentaram suicídios, perderam tudo ou se alcoolizaram. Por quê? Acabou. Não tem mais o que fazer. Atingiram seu propósito de vida. Uma coisa que os contos me ensinaram é que não tem fim, não acaba. A história só acaba para aquele que morre. Eu não sei se vocês já perceberam por alguns contos que eu já narrei, que a história parece que não tem uma finalização, não tem um fim, fica um lugar aberto, assim, fica algo aberto, porque é isso, só acaba para quem morre. Isso se pensarmos que não tem vida após a morte, hein? Porque se acreditarmos nisso, continua sem fim. A história não acaba. Você só mudou o estado do seu corpo, de sólido para gasoso, mas continua. Então, propósito de vida como é definido como objetivo de vida, e é assim que é definido, se alcançarmos o objetivo, acaba. E se não alcançar, você vive uma vida de frustração e decepção. Pensando no propósito de vida como algo que não tem fim, que não é apenas um objetivo a ser alcançado, é algo que você quer realizar sempre, quer fazer como um objetivo de vida e não como um objetivo a ser alcançado, sem finalidade, pode ser visto como missão de vida? Isso foi outra coisa que eu me perguntei. Outra coisa, e que eu acho estranho, porque a palavra missão está relacionada à tarefa, a uma incumbência que você ou um grupo precisa realizar. Ou seja,
também tem um fim. Realizou, cumpriu a missão, terminou, acabou. E agora? Qual é a próxima missão? Você pode ter uma missão de salvar o planeta. Minha missão de vida é salvar o planeta. Isso, para mim, parece mais um fardo do que uma missão. De qualquer forma, quando pensarmos em missão, missão de resgatar moradores de rua, missão de cuidar de crianças, isso está ligado à tarefa. O que está por trás disso? O que te leva a fazer essa tarefa, a cumprir essas tarefas? E os contos me ensinaram e me mostram ainda a todo momento que a missão de vida é viver, nada mais do que isso. Nossa missão de vida é viver. Viver o aqui e o agora, usufruir do presente que a gente ganha a cada segundo, a cada inspiração, porque a última coisa que nós vamos fazer na vida é expirar. É a última coisa. Então, a cada inspiração é o presente que eu, você, todo mundo tá aqui ganha. Então, nossa missão de vida não pode ser mais que viver. Viver essa inspiração, esse momento que você inspira. Isso é a missão de vida. Isso é a minha missão, usufruir dessa inspiração. Mas essas palavras propósito e missão, mesmo tendo a definição de fim, de realizar uma tarefa e alcançar um alvo, atingir um alvo, elas se confundem também com algo que você vai realizar para o resto da sua vida, até a sua última inspiração. Porque se propósito e missão são objetivos a serem atingidos, tarefas a serem realizadas e cumpridas, qual o sentido desse propósito ou dessa missão? Qual o sentido? O que leva um corredor a treinar 8 horas por dia todos os dias? O que leva você a levantar todos os dias? O que move você? Seu filho ou sua filha? Ou qualquer outra pessoa? A gente pode pensar um pouquinho mais nisso. Vamos? Você vive pelos filhos. Aquela frase assim, eu vivo para os meus filhos. Ou eu vivo para outras pessoas. Aí vamos pensar uma coisa aqui. Vamos pensar que você é esta pessoa. Não a pessoa que tem a missão de vida de... Não a pessoa que vive para alguém. Mas a pessoa que está do outro lado. Então, alguém vive por você. Alguém vive para você. Vamos pensar nisso? Aí esta pessoa, alguém, vira para você e diz, eu vivo para você, eu vivo por você. Tudo o que eu faço por você. Como é essa sensação? É boa essa sensação? De alguém virar para você e falar, eu vivo por você, eu venho aqui para salvar você, para viver por você, para viver para você, para fazer tudo para você. É boa essa sensação ou é ruim? Para mim, a resposta que vem é exatamente essa. Eu não quero que você viva para mim, não. Faz favor, vai viver para você mesmo. Vamos pensar aqui como filhos, porque já que somos, né? Todos nós somos filhos. Aí sua mãe e seu pai, que já te deram a vida, uma dívida e uma sensação de devedor que nós vamos ter que conviver para o resto da nossa vida, porque nós nunca vamos conseguir pagar aos nossos pais pela vida que eles nos deram. Ainda por cima, eles viram para nós e dizem assim, eu vivo por você. Nós somos filhos, pensa nisso. Eu vivo por você. Pode até parecer uma coisa interessante, mas se você começar a imaginar teu pai ou tua mãe falando isso para você a todo momento, eu vivo para você, eu vivo por você. Pensa nisso. Eu estou viva por você. Pode ser lindo, mas, cara, é um puta de um peso maior ainda do que sentimos pelo simples fato dele, pelo simples, né? Esse detalhezinho que eles nos deram a vida, que já é um peso que a gente precisa conviver, porque nós não vamos conseguir retribuir isso nunca, 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 nunca. E ainda fala para nós que veio por nós. Não, tem alguma coisa errada aí. Tem um negócio que tá estranho aí, não tem sentido. Tem um negócio estranho. Porque assim, ó, se a gente é filho, a gente vira para os nossos pais e pensa assim, ó, se você, que é pai e mãe, não estivesse nascido e vivido, eu não estaria aqui. Eu vivo porque você me deu a vida. E só por isso, só por esse detalhezinho, né? Esse detalhezinho bobo. Então, só porque você viveu, só porque você viveu a vida,
arrumou alguém, transou com alguém, sentiu prazer com alguém, eu posso estar aqui. E só por isso, agora eu posso viver. Eu posso fazer algo com isso que você me deu. Eu posso fazer valer a pena. Valer a pena tudo o que você passou para que eu estivesse aqui, né? Para que nós estejamos aqui. E essa é a única maneira da gente pagar essa dívida. Fazer valer a pena a nossa vida. Dessa forma, a vida passa a ter um sentido. Esse sentido é que eu enxergo como o propósito. O propósito é fazer valer a pena, dar sentido à vida que ganhamos. Então, para o corredor levantar todos os dias e treinar 8 horas, deve haver um sentido, não apenas um objetivo. Ele tem vários objetivos, mas precisa ter um sentido para que ele tenha ânimo para levantar todos os dias e fazer o que ele faz. E aí vem uma pesquisa que eu sempre faço para cada propósito como objetivo ou missão. Para que você faz o que você faz? Para que eu vou fazer? Para que eu vou atingir esses objetivos de vida? Para que eu vou cumprir essa missão? Para quê? Pergunta de uma vida inteira feliz e realizada. Pergunta de uma realização de vida a cada inspiração. Para que eu vou fazer isso? Para que eu quero fazer isso? Para ser feliz? Então, somente quando você chegar lá é que você vai ser feliz. Também não faz muito sentido. Não é um sentido de vida, porque essa felicidade deve estar presente agora, na sua próxima inspiração, porque você está dando sentido à vida aqui e agora. Isso é fazer valer a pena. Viver é fazer valer a pena. Então, missão de vida é viver. Todo objetivo e missão de vida que você quer atingir, que você quer cumprir, se você perguntar para quê e você não tiver uma resposta na ponta da língua, pronta, sem raciocinar, sem pensar, você não está no seu propósito, ou melhor, no seu sentido de vida. E isso é uma coisa que os contos me ensinaram. Como aquela história que está no podcast, Contos que Movimentam. Então, se você não segue o podcast, já está na hora de entrar lá no podcast. Está na descrição aqui desse vídeo. E também está no link da bio. É a história do homem que passa a vida em busca da verdade da vida. Qual é a verdade da vida? Onde que ela está? E aí ele passa a caminhar pelo mundo e todos que ele encontra, ele pergunta: qual é a verdade da vida? Onde é que ela está? E cada um fala uma coisa diferente, aponta numa direção diferente, e ele continua buscando a verdade da vida, até que um dia ele chega num pequeno vilarejo e ele avista um homem bem velho, sentado num banquinho de madeira, e ele se aproxima do homem e pergunta: qual é a verdade da vida? Onde que ela está? Eu não sei não. Mas eu sei onde você pode encontrar a sua resposta. Lá dentro da caverna, que fica lá em cima do morro, tem um lago. E se você perguntar para aquele lago, ele vai te responder. O homem então sobe a montanha, procura a caverna, encontra a caverna, e dentro da caverna ele encontra aquele lago enorme, de águas cristalinas, bem lindas. E aí ele pergunta ao lago: qual é a verdade da vida? Onde que ela está? E ele ouve, vindo lá do fundo do lago, uma voz que disse: você vai encontrar a sua resposta no vilarejo mais próximo, ao oeste daqui. E esse homem sai no sentido oeste, e ao chegar no vilarejo mais próximo, ele encontra apenas 3 lojas, 3 pequenas lojas. Uma que vendia pedaços de madeira, outra loja que vendia fios de metal, e outra que vendia pedaços de ferro. Ele olha aquelas 3 lojas, pedaço de madeira, fio de metal, pedaço de ferro. Não faz sentido nenhum. Onde que está a verdade da vida ali? Qual é a verdade da vida? Então ele volta correndo para a caverna, puto de raiva. Ele entra na caverna e grita com o lago: você me enganou. E ele ouve, vindo de dentro do lago, a mesma voz suave, serena e tranquila, que disse: você um dia saberá. E esse homem sai de novo em busca da verdade da vida. Qual é a verdade da vida? Onde que ela estava? Até que um dia ele ouve uma música, um som, de longe, bem de longe. E ele começa a ir no sentido daquele som e vai indo, até que ele chega próximo a um homem. E esse homem traz nas mãos um instrumento feito de pedaços de madeira, fios de ferro e pedaços de metal. Então, ele entende, ele
entende, ele compreende qual é a verdade da vida para ele. Que ele havia tido tudo na vida. Ele só precisava juntar as peças. Então eu vou passar a vida inteira buscando um eterno buscador, ou eu vou ver na minha inspiração, no meu presente, o que eu tenho e juntar as peças para viver com sentido agora. Quando estamos desconectados de nós, quando nossos olhos estão sempre para fora, buscando no outro as nossas necessidades não atendidas, preencher nossos vazios, quando estamos exigindo de fora, seja de alguém ou do próprio universo, como se o universo fosse dar alguma coisa para nós, e ele tem que dar exigindo isso do universo, ou fazendo barganha com o universo. Eu me pego, às vezes, fazendo barganha com o universo. Mas eu só falo assim, ó, ok, vou fazer isso, mas ó, facilita aí. Negociação. Não leva a gente a nada, né? Só tira o peso da autorresponsabilidade. Mas quando nós estamos desconectados de nós estamos desconectados das nossas habilidades, das nossas potencialidades, dos nossos talentos, ou seja, aquilo que fazemos bem e fazemos com tranquilidade. Aí o que acontece? Se estamos conectados de nós, a gente olha para o outro, olha para outras pessoas que estão conectadas, que estão fazendo aquilo que faz sentido para elas e vemos nela um brilho nos olhos. Vemos que elas estão realizadas, não porque elas atingiram um nível de autoridade no mercado, nada disso, mas estão realizadas, estão felizes, os olhos estão brilhando. De alguma forma, quando estamos desconectados, ao olhar isso, a gente tem uma vontade de fazer aquilo também, porque vemos no outro uma satisfação, uma alegria, um amor por aquilo que ele faz e queremos sentir o mesmo, queremos estar lá também, fazendo o que amamos, o que nos dá prazer, o que nos faz liberar dopamina. Mas isso é muito doido, porque inconscientemente acreditamos que ele está liberando dopamina, está feliz, está maravilhoso, que é porque ele faz o que ele faz. Então pensamos, se eu fizer aquilo também, eu também vou ser feliz. Eu também vou ter aquilo lá. Então você deposita naquilo sua felicidade, buscando naquela atividade o que você acredita que vai te dar satisfação, que vai fazer seus olhos brilharem, você vai encontrar prazer. E aí, meu bem, com o tempo, nem precisa de muito, nós descobrimos que não dá prazer. Esforço é muito grande, você precisa estudar muito, se esforçar muito, se dedicar muito, e aí voltamos no ciclo de ficar perdido de novo. E aí, na verdade, a gente tem vários caminhos, porque a gente passa por um caminho onde a gente faz e larga, faz e larga, faz e larga, faz e larga, ou a gente fica no faço, e mesmo sem sentido, eu vou fazendo porque eu vou buscando a felicidade naquele meu fazer, e aí eu vou me estressando, me esforçando, me dedicando ao máximo, num caminho pesado, difícil, me contando, que é o que a gente faz, a gente se conta um monte de histórias que justifica aquele fazer aquilo que nem te dá prazer, só para você alcançar alguns objetivos, como ganhar dinheiro, reconhecimento, sei lá, são vários os motivos. Para quem sabe um dia você alcançar o seu objetivo, o seu propósito sem sentido nenhum, completamente vazio. Porque isso nos leva a caminhar por um caminho muito pesado, muito difícil. Porque escolhemos como propósito fazer algo que achamos que vai nos dar prazer, que achamos que vai nos dar status, dinheiro, felicidade. Eu conheci uma mulher que ela amava dar faxina, ela amava limpar a casa, ela gostava disso. Ela fazia isso muito bem, porque ela gostava. Então não era nenhum esforço para ela, ela gostava desse trabalho. Só que vocês sabem que aqui isso não traz status. Ser faxineiro não traz status, certo? Ser faxineiro é mal visto. Você quer alcançar coisas melhores, você quer ter outras profissões, você não quer ser faxineiro o resto da vida. Não é assim que é. A maioria vê assim e sente assim. O que ela fez? Cara, ela gosta de dar faxina. É o que ela gosta de fazer e ela faz isso muito bem. Ela foi para os Estados Unidos,
foi para os Estados Unidos e começou a trabalhar como faxineira lá. E ela começou a ter cliente, gerente. Chegou um momento que ela não tinha mais agenda. E aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a ensinar amigas, pessoas que também não tinham problema com essa coisa, com essa relação com a faxina, e começou a ensinar a dar faxina do jeito que ela dava faxina. Ela foi ensinando passo a passo mesmo para as mulheres, para elas poderem dar faxina do jeito que ela dava faxina. Por quê? Porque todo mundo gostava do jeito que ela limpava a casa. Hoje, ela é dona de uma das maiores agências de faxineira dos Estados Unidos. E eu te vou te falar uma coisa, ela ainda dá faxina, porque é o que ela gosta. Então, contei essa história por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vê profissões que aquilo não faz sentido para nós, porém, encontramos várias histórias que a gente se conta para poder fazer aquilo, várias justificativas para poder fazer aquilo, você começa a se dedicar a fazer aquilo. E normalmente você não vai fazer aquilo tão bem. Você vai fazer aquilo meia boca. E o fato de você fazer meia boca te exige muita dedicação e muito esforço. E aí o fato de você fazer meia boca, você não é tão bem remunerado e, como se diz, valorizado. Porque você não faz um negócio tão bem assim. Só que ocorre um negócio muito doido aí que é, mas eu me esforcei pra caramba. Ou seja, alguns trabalhos que eu já realizei e que eu senti assim, nossa, esse trabalho, velho, eu tinha que cobrar R$5.000. Por que eu tinha essa sensação? Porque eu tive um tremendo do esforço para fazer aquilo. Não era natural, não é minhas habilidades, não são minhas competências. Mas eu fui fazer, porque eu falei, não, eu dou conta. E aí, ó, o trabalho foi maravilhoso, foi lindo. Só que foi um tremendo de um esforço. E eu saí do trabalho com a sensação de que tinha ganhado pouco, lógico, eu tinha me esforçado pra caramba, é óbvio que eu tinha ganhado pouco. Só que aquele que me contratou não recebeu para me pagar mais. Porque quando a gente faz aquilo que a gente dedica muito esforço, a gente precisa se esforçar muito, a gente fica mediano, porque não está dentro das nossas habilidades naturais, das nossas competências. Se eu pego algo que eu sei fazer assim, ó, com o pé nas costas, é tão natural, é tão simples de fazer, é tão tranquilo de fazer, aquilo não tem valor para mim. A gente não consegue nem cobrar. Porque imagina, a gente quer dar de graça, né? Não tem valor. Não é assim? Tem valor nenhum. Aí eu falo, não, faço para você de graça, imagina. Isso não vai ser nada. Não, contar uma história? Não, vou lá, de graça, imagina. Não é nada para mim. Só que é muito para quem está recebendo. Porque aquilo que nós fazemos sem esforço é porque nós fazemos com competência. E isso é que é muito louco. Porque recentemente mesmo eu estava conversando sobre isso com o Charles, com meu marido, a respeito do porquê que é tão difícil a gente cobrar por aquilo que a gente sabe fazer e faz bem. Porque, na verdade, aquilo para nós não tem valor. Nós faz com tanta tranquilidade, não tem dedicação, que a gente não tem coragem nem de cobrar. E é exatamente por isso que a gente devia cobrar R$5.000. Mas a gente não cobra. Aí a gente até brincou, né, amor? Falando assim, não, aí o que a gente quer fazer? A gente quer fazer algo que é muito dificultoso, que se esforça pra caramba, e ali a gente quer ganhar dinheiro pra gente poder dar de graça aquilo que a gente sabe fazer bem. Olha que doideira! E onde que tá o propósito de vida nisso? Dito tudo isso, o que eu concluí? Que com ou sem sentido, você terá vários propósitos e missões. Você terá vários objetivos a atingir, mas isso só terá satisfação, prazer, alegria, se tiver sentido, se for de dentro para fora. Se for algo que você faz e faz com prazer, máximo de eficiência, mínimo de esforço. Também será um caminho com muitos desafios, muitas perdas, muitas dores, mas terá todo o sentido do mundo fazer aquilo, porque você está fazendo algo que vale a pena para você primeiro, retribuindo isso à vida. Só que isso não está lá na frente para ser alcançado, está aqui agora, quando encontramos o sentido e vemos a simplicidade disso aqui agora, essa alegria, esse prazer em viver agora, passa a fazer parte do aqui e do agora. Não é algo que você tem que alcançar, tá lá.
Eu tenho uma frase que minha professora falou para nós uma vez, que foi: aquilo que a sua vida não contém hoje, não conterá amanhã. E não conterá mesmo. Isso as histórias me mostram a todo momento. Nunca conterá, porque não é nada externo que pode te trazer sentido, que pode te dar sentido, juntando as peças, mesmo que elas não façam sentido. E qual é o sentido da minha vida, a cada inspiração? Qual é o sentido que eu vou dar para minha vida? Qual é o meu propósito de vida? Contribuir. Contribuir com o quê? Com aquilo que eu sei fazer. E o que eu sei fazer? Aquilo que normalmente não damos valor, que a gente faz tão bem. E é tão simples para nós fazermos que não vemos valor. E muitas vezes não acreditamos que devemos cobrar por isso. Porque quem é que vai pagar? Sabe quem é que vai pagar? Quem não sabe fazer. Isso é contribuição. E isso, para mim, tem muito mais a ver com sentido de vida. Aquilo que você quer fazer para o resto da vida. Algo que não tem fim. Que se você morrer hoje, e se a vida acaba hoje, você morreu fazendo o que faz sentido para você. E se a vida continua depois da morte, você só muda de estado sólido para gasoso, você ainda continua no estado sólido. E isso, para mim, tem mais sentido do que falar em propósito. Então, o sentido de vida faz, para mim, mais sentido, porque o propósito sempre vai me remeter isso para mim, tá, gente? Talvez para você não, mas o propósito para mim sempre vai me remeter a aquilo que tem fim. E quando eu chego naquilo, quando eu atinjo o meu propósito, atinjo o meu objetivo, acabou. Aí eu preciso de outro. Mas podemos chamar isso de propósito aqui nessa live como aquilo que tem a ver com o que você pode oferecer e vai oferecer para o resto da sua vida. Não pode ser algo que vai alcançar e pronto, tá? O dia que você alcançar, atingir o seu propósito, acabou. As histórias me ajudaram a encontrar o meu propósito de vida. Eu fiquei perguntando isso para mim essa semana. Foi interessante porque as histórias não me ajudaram a encontrar o meu sentido na vida. As histórias é o meu sentido. É o meu propósito. Eu tenho como propósito disseminar, como sentido, disseminar os contos e como eles podem nos ajudar a termos uma vida mais leve, mais feliz. Como eles podem nos ajudar, assim como me ajudou. O quanto eles podem deixar a nossa vida mais leve. O quanto você pode ter uma vida mais leve, mais feliz, contando histórias. Não para os outros. Não, porque não é isso, não é meu propósito. Fazer todo mundo contador de história para sair contando história para todo mundo. Não, é você contar histórias para você. Não para os outros como uma profissão, mas para você crescer, para você utilizar desse recurso. Porque os contos nos fazem crescer, para perceber até mesmo quais as histórias você se conta várias vezes ao dia, todos os dias, sobre você mesmo, sobre sua vida, e que isso te deixa infeliz, insatisfeito, te coloca em vítimas nas situações, e como os contos podem te mostrar isso e te mostrar outros caminhos, outras versões que você pode se contar para ter uma vida melhor. Esse é o meu propósito. Eu já estou cumprindo com sentido. Não importa se é para 10, 7, 4, não importa se é para 2, não importa se é para 1000. Eu não vou parar. Meu propósito de vida pode levar à riqueza? Pode. E quando eu chegar lá, eu não vou parar. Isso é o que eu quero dizer, que propósito não é o fim, mas é o caminho. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo no domingo, comigo e meu marido. Meu marido no domingo me disse: amor, eu tô sentindo dor para urinar. Eu urino um pouquinho de 10 em 10 minutos e sinto ardência. Aí eu falei: tá com cara de infecção urinária. E ele tem mania de me contar as coisas quando tá quase morrendo, né, criatura? Eu já não. Eu dou uma dorzinha no pescoço, eu falo, tô com dor no pescoço. Como ele só fala quando o bicho tá pegando, eu tensionei o corpo inteiro quando ele me falou isso. Mas como é que eu funciono nesses casos de tensão ou de perigo, né? Quando vem o alerta de perigo. Eu mantenho uma calma que eu nem sei de onde que vem. Eu mantenho uma lucidez que eu nem sei de onde que vem. Minha visão abre e eu começo a resolver as coisas. Eu vou resolvendo, e só depois eu desmorono. Assim, a hora que eu falo, resolveu, pronto, acabou, já encaminhou, aí eu desmorono. Aí eu falei assim para ele: você quer ir pro hospital? Ele disse não. Eu falei: beleza. Aí testei a febre dele, ele estava em estado febril, fiquei alerta, 10 minutos depois eu testei a febre de novo, e aí a febre dele tinha aumentado. Aí eu falei: ó, a gente precisa fazer algo, vamos pro hospital. Só que hospital, eu lembrei na hora assim, antro de Covid.
nesse momento. Eu sou grupo de risco e a gente está evitando ao máximo para a gente ficar longe. Então eu pensei, não podemos ir. Aí eu sentei e eu falei, ok, o que a gente pode fazer? Eu tenho amiga médica? Tenho. Liguei para minha amiga que é médica, contei o ocorrido, e ela foi me direcionando ali um pouquinho. E eu tenho uma vizinha que é enfermeira. Ela não é só enfermeira, não, ela é chefe de enfermagem. Então, aí eu fui até ela e aí as duas foram me acudindo porque eu não queria ir para o hospital, nem queria que ele fosse por causa do Covid. E no domingo, ele me falou isso, era 3 horas da tarde. Às 5 horas da tarde eu tinha mentoria. Eu tinha 2 mentorias nesse dia. Tenho, né? 5 e às 19. Então estava bem próximo da mentoria. O que eu fiz? Mandei mensagem para os grupos das minhas alunas, contando, né, o que tinha acontecido. E elas foram me enviando mensagens muito carinhosas, muito compreensivas sobre o fato da gente precisar desmarcar a mentoria. Então, pois bem, eu tinha contado uma história para elas sobre um rei muito poderoso e muito amado pelo seu povo. Ele era um rei que ele olhava para o seu povo no todo, para o coletivo, não apenas para aqueles que concordavam com ele, mas para todo o seu povo. E esse rei, ele estava querendo algo que o desse equilíbrio emocional. Ou seja, quando ele estivesse muito triste, mas muito triste, ele pudesse se equilibrar. E quando ele estivesse muito feliz, mas muito feliz, que ele também viesse para o caminho do meio. Aí ele, em busca disso, né, ele mandou chamar todos os seus sábios, reuniu os sábios e falou o que ele queria. E os sábios puseram a refletir o que ia fazer, até que um deles teve uma ideia. Fazer um anel e colocar cravado no anel uma mensagem. E que o rei só pudesse ler essa mensagem quando ele estivesse muito, muito, muito triste, numa situação muito difícil ou numa situação de muita felicidade. Gravaram a mensagem no anel, botaram uma pedra muito bonita, grandiosa no anel e entregaram o anel para o rei, dando a orientação. Só leia a mensagem quando você estiver nessas extremidades. Passou-se um tempo, o rei nunca leu, o castelo do rei foi invadido. E o rei foi acordado com muita gritaria e o guarda falando, vamos embora, você precisa fugir, porque precisamos salvar o rei. O rei levantou, o cavalo dele já estava pronto, ele montou no cavalo e entrou dentro da floresta e galopou, até que ele começou a escutar galopes de cavalo atrás dele. Galope, e ele foi galopando. Olha, ele galopou uns 2 dias seguidos e ele não parava de ouvir os galopes atrás dele até que ele chegou num precipício. E ao olhar, ele desceu do cavalo, ele olhou aquele precipício, ele viu que ele não tinha saída, ou ele pulava, ou ele voltava. Se ele voltasse, ele encontrava os inimigos. Se ele pulasse, ele olhou lá embaixo, havia 2 leões lá embaixo. Aí ele falou, tô ferrado, o que eu faço? Ele meteu a mão no cavalo, o cavalo foi embora, ele viu uma moitazinha ali perto e se escondeu atrás da moita. E ele foi escutando os galopes dos cavalos, dos inimigos, se aproximando, até que ele ouviu, bem em cima da moita que ele estava, o relinchar do cavalo do seu inimigo. E nesse momento ele pensou, eu não tenho mais a saída, eu vou morrer. Então ele lembrou do anel, retirou o anel, leu a mensagem, abriu um sorriso, botou o anel no dedo, deitou e dormiu. Aí na manhã seguinte ele acordou, viu que estava vivo, os caras não tinham achado ele levantou e começou a caminhar. Caminhou durante dias até que ele chegou num vilarejo onde ninguém o reconheceu. E ali ele foi recebido, deram um pouco de comida para ele, ele foi tratado como um andarilho, ninguém o reconheceu. Até que ele ouviu alguns boatos de que o seu reino havia sido retomado, o seu povo havia conquistado o seu reino novamente. Então ele voltou ao seu reino. E lá chegando, ele foi reconhecido. Levaram ele para tomar banho, tiraram a barba, cortaram o cabelo dele, botaram aquelas mantas, a coroa e fizeram uma festona de comemoração, porque o rei bondoso estava vivo. E lá naquela festona, que durou 5 dias, com muita comida, com muita bebida, com muita fartura, ele lembrou do anel. Ele pegou o anel, retirou, leu a mensagem, abriu um sorriso, botou o anel de novo. E o que estava escrito no anel, isso também passará. Eu havia contado essa história para as minhas alunas. E quando eu enviei as mensagens para elas no domingo, falando da situação, e eu enviei
no momento em que eu estava resolvendo, né? Super resolvendo, e no momento em que eu estava já numa queda, assim, que eu falei, ufa, aí eu comecei a desmoronar. E eu enviei mensagens para elas nesse momento, e uma das minhas alunas me mandou um desenho de um rei, que tinha um anel com uma pedra gigante, e uma frase, isso também passará. E aí eu abri a foto, e a história me veio, e me causou um alívio, uma despreocupação, porque isso também passará. Essas ações estão conectadas ao sentido do para que eu estou fazendo isso. Outras coisas também estão conectadas a esse sentido, né? Para que eu estou fazendo isso? Mas ele já está aqui agora, nisso que eu estou realizando hoje. Eu já estou fazendo algo que me dá prazer, algo que eu faço com muito tesão, com muita vontade. E com isso, eu tenho vários propósitos, vários objetivos, que se eu atingir ou não vão fazer a mínima diferença, porque não importa se é para 10 ou se é para 100. O que importa é que eu estou fazendo e contribuindo com o que eu sei fazer. Então, o propósito ou o sentido é algo que você ama fazer e que tem, sim, com ele objetivos a alcançar. Mas essa alegria, esse prazer precisa estar aqui agora, não lá, quando você chegar lá. Porque ele precisa te mover hoje, quando você está fazendo. Ou se você se imagina fazendo algo que move teu coração, você abre um sorriso. Então, não é ter propósito de vida, mas é viver o propósito. E isso envolve descobrir o que você ama fazer e o que te faz feliz. E para descobrir o que você ama fazer, é preciso se conhecer, voltar os olhos para dentro, fazer uma viagem interna. E nisso as histórias podem ajudar. E dar ou encontrar esse sentido para viver o seu propósito, encontrar o seu propósito de vida, isso é uma responsabilidade pessoal, individual e intransferível. Então, voltar os olhos para si e ver o que você faz bem, de maneira simples, natural, ou seja, é fácil você fazer, você não precisa de esforço. Trabalhar com isso e entregar isso ao mundo, isso é sentido de vida. Isso é propósito, é viver o propósito. Entregar isso ao mundo como uma forma de contribuição, colaboração. Isso pode ser, assim, o meu modo de ver, isso é propósito de vida. E você poder ensinar as pessoas a fazerem isso ou fazer disso o seu trabalho. Acontece que aqui encontramos a barreira da crença, né? Do que é limitante, que é o que eu acabei de falar para vocês. Aquilo que eu faço bem, sem esforço, eu não quero cobrar porque para mim não tem valor. Mas aquilo que eu me esforço pra caramba, eu quero cobrar. Então, só para a gente finalizar, é o seguinte, ó, eu não acredito que através da narrativa, da permeabilidade dos contos na nossa alma, isso ajuda a encontrar o propósito de vida, os objetivos. Mas definitivamente, narrar histórias, ouvir histórias, né, esse auto-narrar te ajuda a se conhecer melhor e o caminho para você viver o seu propósito de vida. E aí eu fiquei verificando que as histórias não foram uma ferramenta para encontrar meu propósito de vida. Elas são disseminar esse conhecimento, essa sabedoria e como podemos usar desse conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia, porque elas me ajudaram em muitos aspectos para ajudar outras pessoas a ter uma vida feliz, mais leve, aprender por meio da narrativa a se conhecer, a se reconhecer e principalmente a curar suas feridas internas. É isso que me faz lembrar, acordar todos os dias, com felicidade, tesão de vir aqui conversar com vocês. Vim aqui falar com vocês todo dia, pensar num conteúdo, falar sobre alguma coisa relacionada a isso. E isso me faz lembrar um conto do palhaço, que um palhaço, ele era o melhor palhaço de todos os tempos. Onde ele chegava com o seu circo, ele lotava o circo. As pessoas amavam ver as suas apresentações, as pessoas amavam ver os seus números e ele amava ver a circo lotado e ali no seu picadeiro ele poder fazer as pessoas sorrir. Só que com o tempo as pessoas foram deixando de achar graça naquilo. Não ria mais dos números daquele palhaço. E o circo começou a diminuir. Mas mesmo assim, ele armava o circo, ele subia no picadeiro e ele apresentava seus números. Aí um dia, de um circo grande, passou apenas um caixote. Ele chegou num vilarejo, ele botou seu caixote no meio de uma
praça, onde estava havendo uma feira, muitas pessoas. Ele subiu no caixote e começou a fazer seu número. E as pessoas começaram a jogar fruta, verdura, alface, tomate, havaiá, pedir para ele sair, para ele parar. Ele desceu do caixote, pegou o caixote e voltou para casa. Em casa, ele entrou, ele retirou a roupa de palhaço, ele estendeu sobre um pano, dobrou a roupa, aquele pano, guardou dentro da maleta, tirou toda a sua maquiagem, pegou o seu nariz de palhaço, botou dentro da maleta, pegou seus materiais, as suas bolas, tudo que ele tinha, botou dentro da maleta e disse: nunca mais eu me apresento. E esse palhaço, um dia ele estava caminhando, uma noite muito, muito fria, e ele não tinha onde dormir. Então ele procurou uma igreja, e ele entrou na igreja bem de mansinho, para que ninguém o notasse. Ele entrou, não havia ninguém, escolheu um cantinho, botou a maletinha dele no chão, deitou e dormiu, ali dentro da igreja. E ele acordou com um barulhão de gente entrando na igreja, falando e rindo e conversando. Outras pessoas cochichavam, mas era muita gente que entrava. Ele levantou, olhou para as pessoas que entravam e saíam, e riam, e conversavam, e ele viu que as pessoas que chegavam traziam um embrulho nas mãos e ia até o fundo da igreja, voltava, conversava e ia embora. E ele esperou todo mundo ir embora, a igreja esvaziar, e ele foi até o fundo da igreja para ver o que era aquilo ali. Ao chegar lá, ele viu uma mulher que trazia nos braços o seu filho e nos pés dela vários presentes, muitos presentes. E ele não tinha nada para dar para aquela mulher. Devia ser aniversário, será dela ou do menino? Ele não tinha nenhum presente, mas ele lembrou que ele tinha, sim, um presente. Ele abriu a maleta, desdobrou o tecido, vestiu a roupa, pôs o nariz, se pintou, pegou as suas bolas e começou a fazer o seu número para aquela mulher e para aquele menino. E ali ele estava tão feliz, mas ele estava tão feliz. E nesse momento, um padre veio do fundo, um monge veio do fundo, avistou aquele palhaço fazendo malabarismos e números e piadas para Nossa Senhora. Ele achou um absurdo, voltou para chamar o seu superior e o palhaço continuou ali jogando as bolas douradas para cima e fazendo seus números, suas piadas. E a felicidade era tanta, tanta, que seu coração... E ele caiu morto no chão. Nisso, o monge, o padre, chegou com seu superior, viu o palhaço morto no chão, se aproximou do palhaço. O palhaço estava um semblante tão leve. E o padre e o superior olhou para cima e viu que o menino estava sorrindo. Então, o que nós temos para dar? Para dar de contribuição, para dar para o mundo. E sim, poder cobrar isso, porque é a forma de retribuição, e cobrarmos bem, porque sobre isso nós fazer o que a gente sabe fazer, a gente faz bem. É isso que eu queria falar sobre propósito, e acho que o propósito é muito olhar para dentro. O propósito está muito ligado com esse olhar para dentro. O que eu faço bem? O que eu tenho prazer em fazer? O que eu faço com os pés nas costas? Propósito precisa ser o caminho, ele não pode ser o fim. Propósito precisa ser o caminho. Isso as histórias me ensinaram, mas eu não acredito que as histórias te ajudam a encontrar o seu caminho, mas te ajudam a você se conhecer. E aí sim você encontra o seu caminho. É isso.